Então, perfeito. Começamos então nossa webconferência de número 10. Como nós estamos trabalhando as variáveis indexadas, hoje a minha programação eu acho que nós vamos acabar fazendo em 2 períodos de 20 minutos, em virtude da limitação dessa ferramenta. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês uma revisão em vetores, comentar um pouco sobre aquilo que nós já estudamos, sobre os exercícios, e posteriormente trabalhar a introdução de matrizes, certo? Então eu acredito que serão dois tempos aí de 20 minutos, 2 confs, encerrando uma a gente já abre a outra, né? E vamos já com o intuito de tirar todas as dúvidas, tá? Eu espero que vocês tenham lido o capítulo 3, né, do material, aquele que é o nosso livro-texto, tenham visto os slides que eu fiz, tenham assistido as videoaulas, tenham feito os exercícios que eu deixei, né? É muito importante para a construção do aprendizado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Nós estamos gravando essa webconferência para disponibilizar para aqueles que de repente não puderam estar aqui, tá? Eu não sei se tem algum, na verdade, eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui, não sei se tem algum tutor online, acho que não. Mas de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí para mim no chat que a gente vai tirando as dúvidas aqui. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então manda aí para mim, #tranquilo, que aí a gente já começa aqui a resolver esses exercícios. Bom, hoje, para a gente iniciar, então, vamos fazer uma revisão em vetores, né? Vamos criar um problema aqui, básico, para daí a gente resolver via algoritmos. Então, vamos fazer o seguinte: cria um algoritmo para ler a temperatura diária de uma cidade durante os 30 dias do mês. Ao final da leitura das temperaturas, faça o seguinte processamento. Todos estão acompanhando aí? Calcule a menor temperatura registrada no período. B, calcule não, né? Encontre a menor temperatura registrada no período, encontre a maior temperatura registrada no período. E C, encontre ou calcule a temperatura média durante o período. Perfeito? Vocês entenderam esse problema? Eu acredito que isso é um problema bem tranquilo, né? Para nós utilizarmos aqui vetores para resolver esse problema aqui. Primeiramente, nós temos que pensar assim: como a gente tem que pensar no tamanho do vetor que nós vamos declarar, então nós temos que encontrar no problema algum indicativo do tamanho desse vetor, certo? E o indicativo está aqui, ó, durante os 30 dias do mês, certo? Então o tamanho do nosso vetor é 30, porque nós precisamos de uma posição do vetor para cada dia do mês, certo? Perfeito. Agora, qual vai ser o nosso tipo de dado? Qual vai ser o tipo base do vetor? O tipo base vai ser algo que possa contemplar temperaturas. Então, vamos trabalhar somente com temperaturas exatas, né? 39 graus, 38 graus, 37 graus. Eu estou falando de Cuiabá, né? 38, 39, 40 e por aí vai. Não sei como é que é a temperatura na cidade de vocês, mas eu imagino que como Cuiabá não é.
Então, assim, a gente tem que pensar em como que esses dados serão armazenados no nosso vetor. Então, eu vou trabalhar com um tipo de dado base que contemple isso, certo? Perfeito. Eu presumo que porque nós vamos trabalhar com esses processamentos, que nós temos que fazer a carga dessas informações. Então, isso é inevitável. Vamos ter que fazer a carga dessas informações, né? E depois encontrar esses valores aqui. Bom, vamos rever então. Vou criar aqui um vetor. Vou chamar ele de temp vetor, né? Do tipo vetor. Vai ter 30 posições, certo? De quê? De inteiro. Pode ser, não tem problema nenhum não. Aliado a isso, nós vamos declarar uma variável i, que vai ser a variável que vai controlar a nossa repetição. Vou declarar uma variável menor temp, que vai ser a menor temperatura no período, maior temp, a maior temperatura no período, e a média temp, que é a média, desculpa, isso do tipo inteiro, e a média temp, que vai ser real. Não é aconselhável deixar ela como inteiro. Vamos trabalhar como real, somente para ter um cálculo exato, né? Perfeito. Então, as variáveis nós já encontramos elas aqui. Agora, nós vamos iniciar a carga desse vetor. E eu ensinei isso para vocês, né, tanto nos exercícios resolvidos, quanto também eu coloquei, eu acho que no material, nos meus slides, eu coloquei uma forma de fazer a carga, né? Então, vou mandar uma mensagem para o usuário, dizendo para ele, informe as temperaturas durante, ou melhor, informe a temperatura para cada dia, certo? Beleza, escreval, né? Agora eu vou fazer assim, para ir de 1 até 30, faça fim para, certo? E aí eu mando uma mensagem novamente. Escreva, informe a temperatura para o vírgula e vírgula ozinho minúsculo dia, certo? Leia quem? Temp na posição i. O nome do nosso vetor é temp. Perfeito. Fizemos a carga do vetor, tá aqui. Não vai dar problema, né? Agora a gente precisa percorrer o vetor para poder fazer esses cálculos que nós estamos falando aqui. O cálculo para encontrar o menor, encontrar o maior e calcular a média. Tem uma questão aqui que eu esqueci, que é uma variável para fazer a soma das temperaturas. Eu preciso dessa variável porque sem ela eu não consigo calcular a média, né? Então vamos lá, de novo, vou reutilizar isso aqui, para, fim para, né? Aí tem um detalhe, eu ensinei vocês a presumirem que a primeira posição do vetor é a menor e a maior até então lida, e de fato é, né? Então, aí o que nós vamos fazer? Menor temp recebe quem? Temp na posição 1. Olha o 1 aqui, número 1, posição fixa, ó. Posição fixa, certo? Maior temp, novamente aqui, ó. Temp na posição 1, também posição fixa, né? Perfeito. Então tá. Agora a gente vai percorrer esse vetor. Ou seja, como a nossa estrutura de repetição que nós aprendemos, que ela vai fazer o incremento dessa variável i de 1 a 30, né, automaticamente, e se não houver nenhum erro ou nenhum comando de interrupção, essa estrutura de repetição vai sim de 1 a 30, então aqui dentro eu posso fazer uso dessa forma automática de incremento e percorrer o vetor. Aí eu vou fazer o seguinte, se, olha lá, temp na posição i for menor que menor, temp, então fim C,
Se ela for menor, então menor temp recebe quem? Temp na posição I. Perfeito? Novamente, outro teste. Se temp na posição I for maior do que maior temp, então, enfim, C volta, maior temp recebe temp na posição I. São dois testes autônomos, simples, certo? Tranquilo? Com esse trecho de código, eu já matei as alternativas A e B. Alternativas não, os itens A e B. Eu já encontrei a maior e a menor temperatura no período. Perfeito? Agora eu vou para parte da solução do item C, que é encontrar a média. E para encontrar a média, eu preciso acumular. Então eu crio uma variável SomaTemp, recebe ela mesma mais temp na posição I. Eu estou apenas utilizando aqui, ó, vocês podem se questionar assim, por que eu estou fazendo esse acúmulo dentro da estrutura de repetição que está encontrando a menor e maior temperatura. E eu vou dizer assim, eu só estou aproveitando a estrutura, para eu não criar outra estrutura de repetição para percorrer de novo o vetor. Eu já acumulo aqui. Como eu estou fora dos dois Cs, eu não estarei prejudicado em nenhuma circunstância, certo? Esses Cs, individualmente, eles tratam do menor e do maior, da menor e da maior temperatura registrada. E fora deles, eu posso aqui acumular perfeitamente. De modo que, uma vez que eu saí dessa estrutura de repetição, agora eu posso calcular a média. E eu faço assim, média recebe soma temp dividido por I. Aqui no caso, como é saída, o meu I vai valer o máximo dele, que é aqui, ó, o ponto mais alto da dimensão do para, certo? E aí o nosso vetor, ele vai dizer, o nosso problema calcule, né? E obviamente, nós temos que dar saída nisso. Então, vou fazer aqui a saída desses dados. Ó, escreval e vou dizer assim, maior temperatura lida, certo? Maior temp. E de novo, ó, menor temperatura lida, menor temp. E depois, média das temperaturas. Ó, média temp. Vamos mudar aqui. Vamos colocar assim. Temperatura média. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Tá tudo bem? Coloca aí para mim assim, tudo bem, no chat. Tudo bem, Francisco? Gisele tá bem? Ronaldo tá bem? Maurício tá bem? Tá todo mundo bem? Todo mundo entendeu esse problema que nós resolvemos aqui? Alguém tem alguma dúvida? Juliano também. Estamos com 9 participantes. Adriano, Alan, Francisco, R3N1. Que é isso? Tudo bem? Alguma dúvida? Então tá, então vamos continuar. Então, olha só, o Visual G ele tem um recurso, não sei se vocês já usaram, que é o recurso de entrada, ele faz entrada aleatória de dado. Nesse carinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Tipo o símbolo do wizard, de um wizard, né? De um como é que fala? De um assistente, né? E aí você vai colocar assim, eu quero que informe valores de 30 a 45 graus. Não quero que coloque decimal. Ele vai automatizar a entrada. Esse comando de leitura, ele vai automatizar, né? Não sei se vocês já viram isso. E aí quando a gente roda o algoritmo, ele vai fazer a entrada, ó. Deu erro aqui. Por que que deu erro aqui? Maior tempo. Ah, tá. Tudo bem.
que eu errei aqui no nome da variável. Mas aí, ó, F9, ele automatiza a entrada para a gente, vocês estão vendo? Aí só falta vocês falarem assim, professor, o senhor podia ter apresentado isso antes, né? Para facilitar a nossa vida, né? Vocês viram aí? Entrada automática? É que, na verdade, a gente deixa para apresentar essas ferramentas depois que vocês já ralaram um pouquinho, né? Faz parte da vida. Aí você aprende, porque senão você sempre vai ficar lá contornando a leitura, né? Sempre contornando a leitura. Mas depois que a gente aprende, fica bem legal. Aí você pode pegar um atalho, né? Depois que você aprende a trilhar o caminho das pedras, aí você pode pegar um atalho. Então, ó, quando eu quero automatizar a leitura, o comando de leitura, ele só faz isso, né? Eu ligo o wizard e especifico o número mínimo e máximo e se vai ter casas decimais. E aí ele automatiza para a gente. Fica bem prático. Então, quando eu executo, ó, ele faz a entrada das 30 posições do vetor e aí já calcula para nós. Ó. Estão vendo a tela preta aí do MS-DOS? A tela do console? Então, ó, ele fez a leitura dos 30 números, todos entre 30 e 40, 30 e 45, certo? A menor foi 30, a maior 45 e a média está aqui, ó, 37,66 graus Celsius, né? Vamos dizer assim. Perfeito, pessoal. Alguma dúvida aqui com vetores? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Mande aí para mim. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é hora da gente tirar a dúvida. Então, assim, vetores. O que que significa esse 1 pontinho, pontinho 30? O que que significa isso? Isso aqui é a dimensão do vetor, certo? É a dimensão do vetor, ou seja, o tempo, desculpa, é a quantidade de elementos que meu vetor terá internamente, certo? E aí eu lembro que no nosso material eu fiz um exemplo, eu coloquei ali como se fosse várias divisórias juntas, né? Várias célulazinhas. Pensa lá no Excel, no LibreOffice, na planilha eletrônica deles, pensem assim, pensem em uma linha ali dividida em várias colunas. Isso é um vetor, né? Tudo bem que aqui, ó, ele declarou para a gente na vertical, mas isso é só uma questão de abstração. Você pode, sim, abstrair na vertical, abstrair na horizontal, não vai ter problema, tá? Aqui é o nome da variável, o tipo dela é vetor e o tipo base do vetor é inteiro. Não confunda que isso aqui, ó, inteiro não é o tipo da variável temp, não. Inteiro é o tipo base do vetor. Temp é uma variável do tipo vetor, tá? Aí nós declaramos uma variável i para que ela faça e assuma aqui o controle do para ou das instruções de repetição que nós vamos usar. Menor e maior temperatura, soma para totalizar, estou totalizando aqui, e média de temperatura que eu calculo ao final dessa estrutura para. Tudo bem? Essa estratégia aqui, ó, de encontrar a menor e maior temperatura lida na minha opinião, bem tranquila da gente entender. Porque se você tem um vetor de 30 posições, todas elas preenchidas com números inteiros, e aí você assume que a primeira posição é a menor e a maior ao mesmo tempo, tranquilo, isso vai funcionar perfeitamente. E aí ele vem dentro de uma estrutura de repetição, percorrendo todos os itens do vetor e fazendo a comparação. O item é menor do que a variável menor? Se for, então faz a troca, né? Faz a atribuição. E o mesmo para o maior, tá? Então, sempre que vocês se depararem com isso, coloquem dessa forma. Variantes que esse problema pode ter, né? Esse problema pode ter algumas variantes, algumas variações. Nós podemos criar, por exemplo, assim, ó, item D, não permita
Ó, entrada de valores menores ou iguais a zero. Olha aí, isso aqui é uma variação, né? Vocês estão entendendo isso? Eu preciso validar e não deixar que a temperatura entre menor ou maior que zero. Então aí eu vou usar aquela estratégia que eu já ensinei para vocês. Eu vou usar uma estratégia aqui, vou fazer assim, ó. Leia temp na posição I. Eu posso fazer assim? Pode, ó. Leia temp na posição I. Aí eu faço assim, ó. Enquanto temp na posição I for menor ou igual a zero, enquanto faça fim enquanto. Ó, se for, o que vai acontecer? Nós vamos mandar uma mensagem para o usuário e ler novamente. Ó, Ctrl G, certo? Nós vamos fazer assim, ó. Informe uma temperatura maior que zero. Ó, maior que zero para o dia tal. Vou até frisar aqui, vou mudar isso aqui, ó. Maior que zero para o tal dia, certo? Então veja, ó, ele vai fazer assim, vai mandar uma mensagem e vai ler a temperatura, certo? Se o usuário informar uma temperatura que for maior que zero, ele nem vai entrar no enquanto, tudo bem? Porque ele só vai entrar no enquanto e permanecer dentro dele se a temperatura lida for menor ou igual a zero. Isso aqui é prova, pessoal. Vocês devem estar se perguntando assim: ah, mas eu posso usar aqui, ó, o vetor na posição x como se fosse uma variável isolada, como se fosse uma variável comum, né? Na verdade, tranquilo, pode sem problema nenhum, tá? Justamente porque ele é uma variável comum, tá bom? Mas, professor, se fizer isso, nesse trecho de código, vai pular um espaço do vetor. Não, não vai pular um espaço do vetor. Não vai pular porque, na verdade, ele ainda está dentro do para. Ó, estou isolando. Ele está dentro do para. Então, ele não vai isolar. Não vai pular um espaço do vetor. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai ficar girando aqui dentro. Ó, ele vai ficar girando aqui dentro do enquanto tudo ainda para o mesmo i. Então, por exemplo, entrou no I1, aí veio, mandou a mensagem para o usuário. O usuário informou aqui zero. Ele vem. Enquanto temp na posição 1 for menor ou igual a zero, faça. Aí ele vai mandar a mensagem, ele vai entrar dentro do enquanto, porque o valor é zero. Vai mandar a mensagem, vai ler de novo. Qual é o I? Ainda é 1. Porque ele só vai incrementar depois que ele passar do fim para. Aí ele vai para o 2. Mas para ele passar para o fim para, o usuário precisa informar ou na linha 10 ou na linha 13 um número maior que zero. Entendeu? Eu também, quando eu comecei a estudar algoritmo, eu tinha essa impressão de que na repetição, se caso falhasse alguma coisa, ele já ia passar para o próximo. Não, ele só vai passar para o próximo se você deixar acontecer isso. Tá? Entendeu, Adriano? Nesse caso aqui, ó, eu não posso fazer essa validação. Eu preciso, na verdade, eu vou inverter a minha fala. Eu preciso fazer essa validação com enquanto, porque é um julgamento baseado numa condição lógica, e a condição lógica é temperatura lida na posição i do vetor seja maior ou igual a zero. É menor ou igual a zero. Se for menor ou igual a zero, ele vai entrar e vai ficar dentro do enquanto. Se for maior, ele não entra, ou se entrou, ele sai do enquanto. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? E aí, mesmo isso aqui, pessoal, ele vai funcionar com a leitura automática. O problema obviamente, ele não vai entrar nenhuma vez no enquanto, porque nós permitimos aqui, ó, nós permitimos que a nós estipulamos que a entrada será de 30 a 45. Então, obviamente, nunca vai dar zero ou menor que zero. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, vai de menos 5 a 45, vai ter uma hora que ele vai fazer essa leitura, né?
Tá, vamos fazer testes. Vamos colocar para rodar e ver como é que vai funcionar. Ó, vou colocar aqui F9. Olha lá, ó. Olha que interessante. Mesmo na entrada automatizada, ele informou 0. Olha aqui. Aí ele bateu de novo, ó. Informe uma temperatura maior que 0 para o 9º dia. Aí ele informou 9. Aí passou. Aí foi 20, tal, 2, 40, 0 de novo. Ele se auto-validou, né? A entrada automática ela só substitui o usuário, mas o algoritmo ele funciona normalmente. Entenderam? Tranquilo? Aí se vocês falarem assim, professor, então coloca de -5 a 0, aí vai dar loop infinito, ele vai ficar rodando até eu forçar a parada, porque ele nunca vai conseguir sair. Se eu estipulei que a entrada vai ser automática de -5 a 0 e eu tenho esse enquanto fazendo a validação, ele nunca vai sair daí. Entenderam? Então, ó, essa variante de validação, eu posso até colocar aqui, fazendo validação de números maiores que 0, não permito a entrada de números menores ou iguais a 0, né? É uma variante. Tranquilo? Tudo bem? Podemos passar para a segunda parte da nossa conferência. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta para vocês aí do chat. Eu posso ter vetores de caracteres? Posso ter? Uma pergunta. Posso ter vetores de caracteres? Posso, né? Tranquilo. Posso ter vetores de lógico? Posso, do tipo lógico. Porque, na verdade, eu posso ter vetores de qualquer tipo de dado que seja suportado pela linguagem. Né? Tranquilo? Aí, a atividade avaliativa que eu passei para vocês, de vetores, é uma atividade bem tranquila, não é muito complicada. Acredito que... Deixa eu fazer um comentário em cima dela aqui. Para quem já fez, se quiser dar uma olhada, alguma coisa assim. E quem não fez aí, se quiser terminar, né? Deixa eu ver aqui para vocês. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Estão vendo a tela? Todo mundo? Temos 7 minutos antes dessa primeira parte da conferência encerrar. Então, ó, crie um algoritmo para ler um vetor de 30 posições. Após a leitura, imprima o quê? Imprima o vetor na mesma ordem de leitura. Isso aqui é muito simples, né? Quantos laços para eu vou ter? Olha, se eu quiser ser didático, eu terei 2. Não, na verdade eu tenho que ter 2. 2 laços para, um para fazer leitura, outro para fazer impressão, né? Crie um algoritmo para ler um vetor de 30 posições. Após a leitura, imprima o vetor na ordem inversa de leitura. Olha, isso aqui é interessante. A carga vai ser igual a do primeiro, mas a impressão vai ser diferente. E o que vai ser diferente na impressão? Como que eu faço para imprimir um vetor em ordem inversa? É muito simples, é só vocês pensarem naquilo que eu já ensinei sobre controlar o passo, né? Como controlar o passo da estrutura para até faça. Perfeito? O terceiro exercício não é um exercício difícil. Vamos lá. Crie um algoritmo para ler e armazenar a idade dos alunos de uma turma de 45 alunos. Qual é a dimensão do vetor? 45. Qual é o tipo base do vetor? Inteiro, porque nós não vamos trabalhar com idades quebradas, né? 14,5 anos. Não, nós não vamos fazer isso. Então, trabalhe com inteiro. Após a leitura das idades, percorra o vetor e calcule. Olha, o problema é que eu acabei de resolver, só muda os termos. Só muda os termos. Está aqui. Né? Tranquilo. Ó, exercício dado. Quarto exercício. Crie um algoritmo para ler 40 números inteiros. Olha aqui o vetor. Vetor de 1 a 40 de inteiros. Após a carga do vetor, leia o número x.
Você vai, depois que fez a carga, lê um número qualquer e busque a quantidade de ocorrências do número X no vetor carregado e imprima. Muito tranquilo também. Carga é básico, nós já aprendemos. E depois da carga, faz uma leitura de uma variável e depois percorre de novo o vetor. Onde for igual, o elemento do vetor for igual ao número x lido, você incrementa uma outra variável que vai fazer a contagem. Tá? Muito tranquilo. E o quinto? O quinto é o que vai dar mais um pouquinho de trabalho. Né? É o exercício quinto. O que vocês acharam dele? Vocês leram ele já? Fala para mim, difícil ou fácil? Vamos lá, Francisco. O que você achou? Ronaldo, Andrei, me enrolei nele. Nada. Bate nele até ele abrir o bico. Ele é fácil. É só você entender que você precisa de mais de um vetor. Ronaldo, eu não vou fazer exemplo, senão eu entrego ele de bandeja. Eu não quero entregar ele de bandeja para vocês. Olha lá, deixa eu dar uma explicada. Crie um algoritmo para ler as informações de nome e valor vendido dos vendedores de uma empresa. Então, veja lá, você vai ter um vetor de nome e um vetor de valor vendido. Perfeito? Um vetor de caractere, e um vetor de real. Ou seja, um vetor de nomes e um vetor de valores. A empresa possui 15 vendedores. Então, qual é a dimensão dos dois vetores? De 1 a 15. Alimente os nomes dos vendedores em um vetor de caracteres e os valores vendidos em um vetor de real. Acabei dizendo o que eu estava explicando antes. Após as leituras, aí vocês podem me perguntar assim, professor, como é que a gente faz a carga desses dois vetores? Vocês podem utilizar uma instrução para fazer a carga dos dois. Então, você vai colocar assim, para aí de 1 até 15, faça. Fim para. Aí volta, abre uma linha e começa. Faz um escreva. Escreva, informe o nome do vendedor. Embaixo, leia nomes na posição I. Embaixo, escreva, informe o valor vendido. Embaixo, leia valores na posição I. Você faz a leitura, a carga dos dois vetores ao mesmo tempo, usando a mesma estrutura. Entenderam? Tranquilo. Aí vocês vão lá de novo. Agora, calcule o valor total vendido pelos 15 vendedores. Isso é muito simples, é só percorrer todo o vetor de valores e acumular os valores em cada uma das posições. Isso é muito simples, eu já ensinei a fazer isso. Né? E aí, segundo, encontre o vendedor que vendeu o maior valor e imprima o nome dele. Muito simples isso. Por quê? Você vai usar a estratégia que eu já passei de achar o maior e vai guardar o índice do maior. Ao invés de você achar o maior valor, além de você encontrar o maior valor, você vai guardar o maior índice, o maior I. A hora que você achar o maior valor, você guarda o I do maior valor. Hora que você achar o menor valor, você guarda o i do menor valor. E aí é só você fazer a impressão, porque os vetores são iguais, têm a mesma posição. O vetor nomes na posição 1 é o mesmo vendedor que colocou um valor vendido no vetor valores na posição 1. Entenderam? Não permita a digitação de nomes vazios e também não permita a digitação de valor vendido igual ou menor que zero. Gente, esse problema 5, ele só tem tamanho e safadeza, mais nada. Ele é simples. Eu reconheço que ele é trabalhoso. Isso aí você não resolve em 20 minutos. Você vai resolver em 1h30, né? Tá? Tranquilo? Menos de 1 minuto. Vamos encerrar essa parte da conferência. Eu não sei se ao encerrar ele vai tentar já gerar o vídeo. Eu vou tentar fazer com que ele não faça isso. Mas fiquem aí que já vou voltar, tá bom? Beleza então? Então tá. Até mais.